teologia. E na semana passada, nós entramos propriamente dito na armadura. Na armadura. E a descrição da armadura se encontra em Efésios 6, de 14 a 18. Né? A armadura propriamente dita. A passagem que fala do contexto da armadura é o livro todo de Efésios. O contexto amplo, né? O contexto mais amplo é de Efésios 4 em diante. O contexto um pouco mais restrito é do verso 10 a 22. E o contexto mais restrito ainda é dos versos 14 a 18 que leremos. Né? Estai, pois, né? O pois tem a ver com já que enfrentamos hordas, né? Já que enfrentamos exércitos tão organizados e ferozes, liderados pelo diabo do verso 11, que é assessorado pelos príncipes, pelas potestades, pelos cosmocrátoras e pelos espíritos do mal do versículo 12. Então estai, pois, diante de uma realidade tão dura e cruel, firmes. Número 1, cingindo-vos com a verdade, apertando a cinta da verdade em cima dos rins. Né? 2, vestindo-vos da couraça da justiça, protegendo seu coração e seu fígado com a justiça. Nós vamos ver detalhadamente isso. O fígado é lindo demais, estudar o fígado. O fígado tem a ver com figo, viu, Filgueira? É muito interessante, interessantíssimo. Eu fiquei até de madrugada estudando isso. É maravilhoso. Não dá vontade de dormir, não. 3, calçando os pés com a prontidão que deriva do evangelho da paz. 4, embraçando algumas vezes, quando você não tiver com preguiça, o escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé. Com o qual podereis apagar alguns dos dardos inflamados do mal. Todos, né? Garantia de 100% de eficiência. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 5, tomai também o capacete da salvação. Aliás, eu esqueci, eu nem providenciei. Eu queria ter trazido, o Carlos Augusto pediu um xeroxzinho da armadura. Semana que vem eu vou trazer um xerox para cada um, daquele negocinho. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, a macária, né? Que é a palavra praticada de Deus. Esse é a Ferrari, esse é o carrão, né? Agora vem o combustível, versículo 18. Com toda oração e súplica, então existe oração e existe súplica. Orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, é um stand-by, né? Você fica em stand-by. A televisão não está ligada, mas a luzinha vermelha está ali. Louca para ser acesa, né? Doido que você aperta no controle remoto. É mais ou menos isso, nós vamos ver que é o estar orando no Espírito. Você está de prontidão, você está em stand-by. Então nós vimos que é necessário estarmos o tempo todo vestidos da couraça. Nós vimos por que Paulo usou a analogia da roupa romana, porque é algo conhecido em todo o império. Nós vimos também, recapitulando agora brevemente a semana passada, que de acordo com 2 Pedro 2,1, os agentes de Satanás, que são os falsos mestres, eles agem dissimuladamente, sem que você perceba. Nós vimos também em João 8,44, esse eu gostaria de reler, né? João 8,44, que é um dos versículos-chave, né, para o estudo da satanologia. Tem aquelas passagens-chaves, né? Gênesis 3, Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 20, Apocalipse 12. Essa aqui é outra delas. João 8,44. Nós lemos na semana passada. Ele se dirigindo aos líderes judaicos. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Tem gente que vive para agradar Satanás, que vive para agradar o diabo.
Ele foi homicida desde o princípio, porque ele afastou um terço dos anjos de Deus, né? Morte é separação. Ele se separou de Deus, então ele morreu, né? Perfeito, é aquele versículo. Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti, né? Nesse momento ele morreu. Não é morte física. Nesse momento ele se separou, ele se apartou de Deus, né? Ele se afastou de Deus. Então, ele morreu. Ezequiel 28:15. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E depois, quando ele fez o comércio dele, a campanha dele, a fofoca dele lá no céu, aí ele afastou, ele conseguiu convencer um terço dos anjos, né? Apocalipse 12 fala que ele arrastou com a sua cauda um terço dos anjos, então ele matou um terço dos anjos. Ele separou um terço dos anjos da presença de Deus. Então ele é homicida desde o começo. E só para fechar o versículo, e jamais se firmou na verdade. João 8,44, viu, Lulu? Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Né? Não adianta você piratear mentira lá na internet, porque a sopa não vai deixar, porque ele tem o direito autoral. Ele patenteou, a mentira é minha, eu que criei. Ele é o pai da mentira. O Geraldo, que ainda não é pastor, vai fazer um comentário? Não sabendo. Com certeza. Alguns conscientemente e outros sem saber que estão fazendo. Alguns sim, alguns não. Sim, claro, é aquilo que fala em Coríntios, que muitas vezes, que aliás sempre o inimigo cega o entendimento dos gentios, para que eles não vejam resplendor. Mas tem gente que é consciente. É só você entrar na internet, o que tem de site satanista é gente que gosta mesmo de Satanás, faz de tudo. Tem oração, tem site, tem igreja de adoração a Satanás, tem site. Eu entro muito nesses sites satanistas que eu gosto de estudar esse assunto. Tem gente que vive e paga, tem oração a Satanás, tem gente que gosta mesmo do Satanás, que quer morar mesmo no inferno com ele, faz a opção por isso. Tem aqueles que conscientemente quer satisfazer o desejo de Satanás, é voluntário. Não sei se vocês já ouviram falar do padre Aníbal Pereira Reis, né? Um sacerdote católico romano que se converteu, que escreveu dezenas de livros, eu creio que agora ele já é morto. Mas ele, quando ele ministrava lá dentro da igreja de Tiatira, que a gente sabe qual é, né? Tinham colegas dele, padres lá, que sabiam que estavam ministrando o erro e tinham prazer nisso. Isso o escandalizou. Foi uma das coisas que o levou à conversão. Esse testemunho está nos livros dele. Se não me engano, no livro A Segunda Bênção. No caso aqui dos judeus, eles estavam enganados. Satanás os enganou através da religiosidade. Eles julgavam que estavam prestando culto a Deus. Alguns deles. Tinham outros que sabiam. Eu falei semana passada que aquele ali era o Cristo. Sabiam que ele era o Cristo. Mas nós vamos, hoje vai dar tempo de estudar isso, porque quando Lúcifer falou, né, perfeito eras nos teus caminhos até que se achou iniquidade em ti. Quando é que se achou iniquidade em ti? Quando ele falou assim, serei semelhante ao Altíssimo. Nesse momento, ele não só inaugurou a mentira, como ele inaugurou um novo tipo de sabedoria. Uma sabedoria. Porque nós vamos hoje estudar em Tiago que existem dois tipos de sabedoria. Existe uma sabedoria que vem do alto, que é o princípio do temor de Deus, que é a união com Jesus Cristo, que é a sabedoria, porque Deus o fez sabedoria, e que é aquela que nos dá temor, que nos faz andar nos caminhos de Deus. E existe uma sabedoria que Satanás cria também, porque ele era sinete da perfeição, cheio de sabedoria. Em Ezequiel 28 fala isso. Ó. Ezequiel 28:12. Tu és sinete da perfeição, cheio, pleno, não falta nada, cheio de sabedoria e formosura. Mas, nós vamos estudar em Tiago hoje,
por causa da inveja amargurada e do sentimento faccioso, a sabedoria dele se transtornou, se converteu em um outro tipo de sabedoria, uma sabedoria mentirosa. É essa sabedoria que ele religiosamente ministra aos homens e os engana, e faz com que eles ajam, na sua maioria, muitos são explícitos, sabem o que estão fazendo. É o caso dos satanistas lá, o Butthead, o Beavis e o Butthead, é o caso dos fariseus aqui, de João 12 e João 8, mas muitos são enganados, estão fazendo e não sabem o que estão fazendo. Eu penso que até o caso de muitos falsos mestres, a maioria, mas tem os que são conscientes mesmo. E tanto é que 1 Coríntios também contrasta esses dois tipos de sabedoria, fala da sabedoria de Deus e fala daquela sabedoria que os homens andam nelas, os poderosos, e que se eles não estivessem enganados por essa sabedoria, estivessem bebendo da verdadeira sabedoria, jamais eles teriam crucificado o Senhor da glória. Nós vamos ler esses versículos todos. A resposta à sua pergunta está aqui nos próximos 20 minutos. É que eu ainda estou dando a introdução, né? Então, o primeiro componente da panopla, né, da armadura, é cingir com a verdade. Já foi falar que cingir é apertar, é trazer para junto, né? É você tirar do frouxo e trazer para o apertado. E normalmente ela se aperta sobre os rins, né? O cinto do romano, ele não ficava na cintura, ele ficava aqui sobre os rins. Já viu nessas lutas que tem por aí, nos octógonos, tem o golpe no rim. A pessoa, quando toma uma pancada no rim ali, ela perde 90% da ação. Uma das funções desse cinto era proteger o rim. Por isso que ele dava 2 voltas, era de couro espesso. Muitas vezes com metais também. O pastor está fazendo uma pergunta. O pastor está citando um versículo lá de 1º ou 2º Reis. O pastor está fazendo uma pergunta a respeito com relação. Eu já estou até sabendo, é aquela lance que o Acabe foi todo preparado para a guerra e o soldado, assim, de bobeira, né? Soltou uma flecha. O rapaz foi todo preparado, porque eu conheço bem esse contexto, que eu gosto dele. Reis 22, 34, que diz o seguinte: então o homem entesou o arco e atirando ao acaso, de bobeira, sem querer. É como a palavra de Deus se cumpre, né? Feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Nós vamos estudar, porque nós, por enquanto, nós estamos no primeiro elemento da armadura, que eu estava começando a citar aqui agora, que é a cinta da verdade. Essa todo soldado usava igual. Era uma cinta de couro que dava 2 voltas sobre os rins. Já a couraça, daqui 1 ou 2 semanas, quando estudarmos a couraça, eu vou deixar para responder lá. Existiam 2 tipos de couraça. Existia uma couraça toda inteiriça e metálica, que era mais cara. Então o governo romano não dava essa para todo mundo. Essa era só os centuriões que usavam. Naquele filme lá, daquele gladiador lá, tem até fotos, né? É aquela couraça totalmente inteiriça, de metal, mais pesada. E eu vou trazer, já tenho o slide preparado, vai ser semana que vem, nós vamos dar uma olhada nos slides. Tem um outro tipo de couraça que ela parece que tem um monte de escamas que se sobrepõem. Essa era a que o Acabe estava usando. E Elias já tinha dado uma profecia a respeito dele de Jezabel, falou: você vai descer para a batalha, vai morrer, a Jezabel vai cair lá da torre, vai esmagar lá no chão. No seu carro, onde você vai vir nele, seu sangue vai escorrer. Depois lá onde as tias lavam a roupa, né, é que vai ser lavado o seu carro e os cães vão lamber o resto dele, etc. E ele falou: eu vou provar que Deus é mentiroso. Só saindo um pouco do assunto para antecipar o que vai ser respondido daqui 1 ou 2 semanas. Vou provar que Deus é mentiroso. Deus falou que eu vou morrer nessa batalha. Ele foi coberto de metal.
Foi com elmo, foi com luva de metal, foi... Quero ver alguma coisa me matar, filho. Eu estou totalmente coberto de metal. Impossível uma lança, uma espada, uma flecha me entrar. Mas na hora que ele foi dar assim, uma bocejada, né? Ele levantou o braço por algum motivo, as escamas da armadura dele se abriram. E tinha um soldado mal treinado justo do lado dele, tentando colocar a flecha lá no ar. Como é que é mesmo que põe esse trem aqui? Foi mal aí, rei. Sem querer, a flecha saiu pro lado e entrou justo lá entre as dobras da armadura dele e ele morreu. Ou seja, o cara se preveniu de todas as formas, a palavra de Deus se cumpriu do mesmo jeito. Aí ele falou, me tira da batalha, que o bicho pegou. Aí ele já foi sangrando para casa e morreu. Isso nós vamos ver quando fizer. Porque tem dois tipos de escudo, tem o redondo e o grandão, o que nós usamos. Tem dois tipos de espada, dois tipos de couraça. Foi do Acabe. Ele foi todo prevenido. Vou provar que a palavra de Deus é mentirosa. E quebrou literalmente a cara. Né? Mas aqui nós estamos falando da verdade. A primeira, foi falado isso na semana passada, que o primeiro componente da armadura, da panóplia, né, da armadura de Deus, é a verdade. Por quê? Porque a verdade é que dá sustentação, no caso da cinta, ela que dá sustentação para o resto da armadura. Né? O resto da armadura se apoia na cinta. Ela que dá amarração para tudo. Comparativamente, né, simbaleoticamente, jogando junto ali, simbalê, né, de uma forma análoga, de uma forma comparativa, de uma forma metafórica, de uma forma simbólica, né, de uma forma analógica. A verdade é que dá sustentação para tudo que o Espírito Santo produz em nós. Porque Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele fala do que é meu. Isso está em João 16. Ele fala de mim, ele aponta para mim. O Espírito Santo, ele nunca quer estar... Ele não é aquele rapaz que fica lá no holofote, na frente das luzes. Ele é o rapaz que mexe no holofote e joga o holofote para Jesus. Ele só quer glorificar o Filho. Ele só quer glorificar... Entendeu? Ele é o rapaz que ele fica atrás do palco, cuidando dos detalhes, apontando para Jesus. E ele aponta para Jesus, que é a verdade. Então, quando ele pega o caráter de Jesus Cristo e nos conforma de acordo com esse caráter, ele conforma de acordo com a verdade, que é Jesus Cristo. E por isso, então, a verdade, assim como a cinta era a base de sustentação de todo o restante da armadura, a verdade é a base que sustenta todo o trabalho que o Espírito Santo faz em nós e através de nós. O caráter de Cristo que ele reproduz, que ele produz em nós, se apoia, é sustentado pela verdade, que é Jesus Cristo. Então, a verdade é que dá substância e conteúdo a tudo que nós somos e fazemos. Por isso nós vamos ver que é hiper incoerente um crente mentir. Não tem nada a ver a mentira com o crente. Porque nós vimos aqui em João 8,44 que a mentira ela tem a ver com Satanás, que é o dono da patente. Tem a ver, ele é o criador da mentira. Então a mentira tem a ver com a velha natureza que está morta e condenada. Então quando você... não fala aqui no próprio Efésios, deixai a mentira e falar a verdade uns com os outros. Um crente mentir para outro crente é o cúmulo do contrassenso. Não tem nada a ver. Aliás, o crente não deve mentir em hipótese nenhuma, em situação nenhuma. E para ninguém. Mas pior ainda é quando um crente mentindo para outro crente. É uma verdade falando a mentira para a verdade. Em nome da verdade e pelo Espírito da verdade. Então, é você colocar óleo de soja no tanque da Ferrari em vez de gasolina azul. Não tem nada a ver. Você pôr leite no tanque de gasolina. É o combustível hiper errado. Está totalmente errado. Porque a mentira é que dá base à sustentação, nós citamos Apocalipse 21:8, para tudo que Satanás produz. Então, em primeira, é porque o meu I grandão está aparecendo primeira, né? Em Isaías 14:14,
nós lemos Satanás falando o seguinte: serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. É possível? É possível uma criatura ser semelhante ao Criador? É possível uma criatura alcançar o status do Criador? Existe alguma possibilidade de Satanás ocupar o lugar de Deus? Não. Ele sabia disso. Ele sabia disso. Nós não lemos aqui em Ezequiel 28:12 que ele era o sinete, ó, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, pleromado, né? Teleado. Ele tinha toda a sabedoria. Então, um burro ele não é. Tanto é que ele, ao falar essa frase, serei semelhante ao Altíssimo, nessa frase ele já mostra o reconhecimento da intransponibilidade. Viu, Cliff? Da intransponibilidade, ou seja, que é intransponível. Eu jamais serei o Altíssimo. A própria palavra no hebraico é aquele que é inalcançável, aquele que está no alto, que é inatingível. Então é uma incoerência o que ele está fazendo. Ele está mentindo para si mesmo. A primeira vítima da mentira que ele está inaugurando é ele mesmo. Serei semelhante àquele que é impossível de ser semelhante. Serei semelhante ao inatingível, ao intransponível, ao inalcançável. Cadê a sabedoria? Porque quando nós vamos estudar daqui a pouquinho, em Tiago 3,14, quer ver? Já vão dar uma olhada lá. Por isso que o judeu, mesmo sabendo que Jesus era o Cristo, queriam matá-lo. É o que chama mistério da iniquidade. Por isso que, de acordo com Romanos 1, mesmo os homens vendo todas as coisas criadas, né? E a palavra fala em Romanos que tanto a sua divindade como o seu eterno poder se revelam nas coisas criadas. Então, quando o ser humano fala, olha para o mar, olha para o arco-íris, olha para a montanha linda, para as selvas, para as florestas, para os pássaros, para os bichos, e ele fala assim, nossa, a natureza é tão sábia, a natureza é tão linda, ou seja, ele tira a glória do Criador e dá para um ser que não existe, que é impessoal, fala, Iemanjá, você é dona de tudo, esse mar lindo, a mãe natureza, a Gaia, né? Ele está negando o Criador, ele está deixando de dar glória para o Criador, mas ele sabe no íntimo dele que quando você olha para as coisas criadas, para a perfeição da fotossíntese, do mitocôndrio armazenando energia, do complexo de Golgi, etc., aquela coisa toda de biologia que é lindo de estudar, que eu amo, que é maravilhoso. Ele, ao olhar as coisas criadas, ele sabe de duas coisas. Existe um Deus, e esse Deus é poderoso. Porque tanto o seu eterno poder como a sua divindade claramente se revelam naquilo que está criado. Mas ainda assim, ele nega isso. Ele adora o pau, a pedra, ele vai adorar outros seres. É a sabedoria de Satanás, que é mentirosa. Você sabe o que é, mas age ao contrário. É o que a palavra chama de mistério da iniquidade. Esse é o Messias, é o Cristo, mas eu vou matá-lo. Ele ressuscitou Lázaro, mata o Lázaro também. Ele curou o cego de nascença, mata esse cego. Fura o olho dele. Entendeu? Satanás é a primeira vítima da sua própria mentira. Serei semelhante àquele que é impossível de se assemelhar. Aquele que é altíssimo. Comentário da Elaine. Isso é lá em Apocalipse 20, 10. Você vê, o versículo está pulando lá de antes do homem ser criado para lá depois do final do milênio. Sim, esse tom irônico. É mais profundo ainda, se der tempo nós vamos ver. Então, observa lá em Tiago. Ele está dando início, ele está inaugurando
Esse tipo de sabedoria, que é fruto da inveja amargurada, mas inveja de quê? Do sentimento faccioso que parte em bandos, né, que separa, e ele separou 2/3 para Deus, 1/3 para mim. Os anjos de Deus, o diabo e seus anjos. Ele está sendo faccioso. As obras da carne têm essas características também, de inveja, de amargura e de dividir em panelinhas, dividir em partes, né? Ele dividiu os anjos. E uma mente que mente contra a verdade. É a sabedoria demoníaca. É o raciocínio que despreza fato. É o raciocínio que despreza o fato. A pessoa bebe e vai dirigir. Ele está desprezando um fato. Ontem eu estava vendo no noticiário. O cara bebeu lá e subiu na calçada e atropelou 7 crianças de 4, 5, 6, 7 anos. Saiu matando, saiu arrastando, esmagando no muro. Ele vai ser, como é que fala? Condenado, né? Vai ser acusado de tentativa de homicídio, por causa das que ele mandou para o hospital, e de homicídio culposo, porque ao beber e assumir um volante, você está assumindo, o dolo, ele está assumindo o risco de matar. Ele sabe o fato, mas ele age contra o fato. Esse aqui é o mistério da iniquidade, é quando você sabe, tem convicção, mas age contra aquilo que você tem a convicção. Satanás inaugurou isso. Tiago 3, 14 e 16 diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? A verdadeira sabedoria, a verdadeira inteligência é mostrada em mansidão, mediante condigno proceder, obras de acordo com essa sabedoria. Mas, verso 14, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis nisso, nem mintais contra a verdade. Isso é a descrição da sabedoria de Satanás. É uma sabedoria que é baseada em inveja amargurada, que traz como consequência facções e que age na contramão da verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, que ele já havia citado lá no capítulo 1, verso 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, Tiago 1, 5, peça a Deus, que não amarra, a todos dá liberalmente, ele dá de montão. Assim. É só pedir que ele dá. Está sem sabedoria, pede para Deus. Deus não é amarrado, ele está literalmente, ele não impropera, né? Ele não censura, ele não retém. E ser-lhe-á concedida. Peça porém com fé, em nada duvidando. Porque quem duvida é igual incrédulo, né? Traduzindo aqui, né? Mas essa sabedoria, que não tem condigno proceder, que não mostra mansidão, que não mostra boas obras, que se apoia na inveja amargurada, no sentimento faccioso, e que mente contra a verdade, essa não é a sabedoria que desce lá do alto, não, que ele já havia citado aqui no capítulo 1. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. É a sabedoria de Satanás. É a sabedoria que é citada aqui em 1 Coríntios. Né? 1 Coríntios é um capítulo maravilhoso também, que faz o seguinte. 1 Coríntios 2, de 6 a 8, diz o seguinte: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. Viu? Tem 2 tipos de sabedoria: a que desce do alto e a desse século, que é animal e demoníaca. Não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, que não vale nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa da igreja glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Então existe dois tipos de sabedoria. Aquela que desce lá do alto dos pais na luz e que ele dá para quem quiser, é só pedir, desde que peça com fé, sem duvidar. E existe essa sabedoria que está sendo inaugurada por Satanás aqui em Isaías 14:14. Sereis semelhante àquele ao qual é impossível de se assemelhar. Serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, e no Salmo 89:6, para apoiar isso, de que o Altíssimo é intransponível, né? Em Salmo 89:6 diz o seguinte: mostra a intransponibilidade da semelhança e da igualdade que Deus detém, né? Que é exclusiva dele. É só ler Jó. Se você conseguir fazer alguma das coisas que está descrita em Jó, então você se assemelhou ao Altíssimo. Você mede o universo a palmo? Você consegue medir o universo a palmo? Uhum. Você consegue segurar todos os oceanos na sua mão? Você consegue criar do nada? Barar, né? Uma vez lá num lugar que eu trabalhei, ao lado do relógio de ponta, tinha uma coisinha assim que era bem interessante. Os poderosos desse século, com a sua sabedoria demoníaca, facciosa e amargurada, né, chegaram para Deus assim e falaram assim: o que você fez aí eu faço. Então, beleza. Então vamos criar o universo. Você cria o seu universo, eu crio o meu. Vamos. O insensato lá topou. Aí ele já ia pegar um monte de coisinha assim, de matéria-prima para criar o universo. Eu falei: não. Essa matéria-prima é minha. Cria a partir da sua. Ou seja, do nada. A gente sabe através de Hebreus 11 que o Senhor trouxe à existência as coisas visíveis a partir de coisas que nunca nem tinham havido a existir, né? Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, se você tem essa capacidade de criar o universo do nada, de medir o universo a palmos, de conter todos os mares na sua mão, as nações serem para você igual um pingo d'água que cai do balde, então você consegue se assemelhar ao Altíssimo, ou seja, é impossível. Lúcifer tinha essa consciência. Mesmo porque no Salmo 89:6, mais tarde, Davi diria: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? A resposta é aquela pergunta, como é que se diz? É aquela pergunta que você faz, mas não precisa responder. É uma pergunta coloquial. Retórica, é uma pergunta retórica. Ninguém consegue fazer isso. Ele pretendeu, né? Na ordem celestial ele era o mais elevado, mas não era Deus. Mas Deus é sábio, Deus permitiu, né? Mas se ele é tão sábio, por que ele fez isso? Por que ele tentou o impossível? O mesmo Ezequiel responde: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, ele tinha uma sabedoria que era do alto, que era de Deus, mas ela se corrompeu e se tornou essa coisa demoníaca, terrena e animal, porque ele, ao invés de olhar para Deus, ele olhou para si e falou: não, acho que tem jeito, porque eu sou muito bonito, eu sou muito sábio, eu não tenho todo o poder, mas eu tenho muito poder. Ele se corrompeu. Não é? A sabedoria dele foi corrompida. Corrompida. O gordo quer fazer uma pergunta.
Sim. Ezequiel 28:17, isso que eu citei. Não. O mais alto cargo hierárquico, né? Ele simula. Tanto, quando você vê os magos, o James e Jambres agindo, né, em nome de Satanás lá para Faraó, eles acompanham os milagres de Moisés até um certo ponto. Eles também transformam vara em serpentes. Eles conseguem fazer até um certo ponto. Mas aí a limitação chega num certo ponto quando os magos falou, ô Faraó, daqui para frente não tem jeito mais não. Chegamos ao limite. Isso aqui é dedo de Deus. Mas algum poder de simulação ele tem. Um usurpador. Claro. O Elimas. Mas eles foram remedando, imitando as coisas que Moisés fez até a terceira praga. Da quarta em diante é que eles não conseguiram acompanhar. É só ler lá em Êxodo. Mas aí a grande pergunta, o que impressiona, né? Como é que ele conseguiu convencer um terço dos anjos que seria possível prosperar no seu intento? A palavra fala em Apocalipse 12 que ele arrastou um terço dos anjos com a sua cauda. O que é a cauda? A cauda, quando você compara com Isaías 9, 14, 15, agora eu vou ter que começar a abreviar, com Deuteronômio 28, 13 e 44, com Isaías 19, 15 e com Apocalipse 9, 10 e 19, você chega à conclusão que a cauda é a mentira ativa. É a mentira em expansão. É a mentira circulante. É a mentira que arrasta. É o arrastão da mentira. É o chamado de efeito manada. Você ouviu falar? Tem coisas que você não faria em público. Quebrar a vidraça do colégio. Mas se tiver todo mundo quebrando, você quebra. É o efeito manada. À medida que um começou aí, todos começaram aí. Aí deu o efeito manada. Ele saiu arrastando. A cauda é o símbolo, né, da mentira que se multiplica e da desobediência que traz danos. E a gente sabe, através lá de Ezequiel 16a, pela multiplicação do teu comércio. Ele saiu percorrendo os céus, né, entre os anjos, propagando a sua mentira. Arrastando, fazendo o arrastão da mentira. Né? Mas aí a gente pergunta, mas por que Deus permitiu isso? Por quê? Deus não sabia? Deus era igual um presidente que nós tivemos aí no passado, que falou assim, eu não sabia. Eu não sabia que isso estava acontecendo. Eu não estou citando nomes. Desculpa aí, gente, eu não sabia. Mensalão, nunca ouvi falar disso, não. É mesmo? Tem político corrupto? Misericórdia! Não sabia. Não sabia de nada. Mateus 13, de 24 a 30, nós temos a parábola do joio e do trigo. E o que o Senhor fala? O que o Senhor da seara fala? Os servos chegam, Senhor, o Senhor plantou uma semente boa aqui, está nascendo joio. O Senhor quer que vai lá e arranca? Não. O que o Senhor falou? Deixai-os crescer até. Deixai-os crescer até que chega o momento certo de arrancar. Isso é um princípio de Deus. É o princípio da deixância do mal. Vamos deixar. Deus permite. Deus permite. Será que Jesus Cristo era tão tolo assim, que ele não sabia que Judas tinha um caráter ganancioso, que ele não lançava a mão da bolsa? Ele sabia. Que ele tinha a mão... Mas ele permitiu. Deixai-os crescer. Deixa o joio crescer. Deixa o mal se expandir. A semente, que é a palavra da verdade, né, de acordo com 2 Coríntios 6, 7, Efésios 1, 3, Colossenses 1, 15, 2 Tessalonicenses 2, 10, 2 Timóteo 2, 15 e Tiago 1, 8, estava ali misturada com a semente do inimigo, que é mentira.
No céu, Lúcifer desafiou o Deus vivo e deu início ao seu tráfico permitido. Deus permitiu. Deixa a cauda dele sair arrastando. Né? Então, dessa permitância de Deus, né? Essa palavra não existe não, tá? Dessa permissividade, dessa permissividade ao mal, a gente aprende ao que Deus, com algumas coisas de Deus. Primeiro, ele é muito seguro e tem as coisas sob controle. Então ele está permitindo por causa disso. 2, Deus não é autoritário. Muito pelo contrário, ele é um gentleman. Né? Ele é very polite. Né? Caso ele eliminasse Lúcifer imediatamente, que mensagem que ele ia estar passando para suas criaturas? Os anjos iam começar a servi-lo por medo. Não, se pecar, Deus manda um raio e mata. Obedece aí, porque senão o bicho pega. Deus é mau, Deus é autoritário. E terceiro, Deus quer que o conteúdo dos corações das suas criaturas seja revelado. Deus quer que nós percebamos que a força da verdade no coração é que é a força real. Davi, quando ele cometeu aquele pecado dele lá, com a esposa do general dele, ele escreveu um salmo compungidíssimo, né? Compunção, né? O coração dele doeu mesmo. Quando a ficha dele caiu, ele ficou muito arrependido, muito chateado, muito triste consigo mesmo que ele tivesse conseguido cometer tal pecado diante dos olhos de Deus. O mais atingido pelo pecado dele, de matar o Urias e ficar com a esposa dele, foi Deus. E ele percebeu isso e escreveu um salmo 51. Então no Salmo 51, 4 fala: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então ele sabia, o mais atingido pelo meu mal, pelo mal que eu pratiquei, foi o Senhor. Aí o Salmo é maravilhoso, porque do verso 6 em diante, a gente nota as características daquele que tem comunhão com Deus e o que você perde quando você perde a comunhão com Deus. E quais são as características daquele que está em comunhão com o Espírito, que está afinadinho com o Espírito, que está atento ao que o Espírito tem para te dizer, e que é o que você perde quando você peca. Verso 6. Eis que te comprases na verdade no íntimo. A verdade ela tem que estar no íntimo, dentro do seu coração. Salmo 51, 6. Tu te comprases com a verdade no íntimo, no recôndito do coração. Aí a sua boca fala com júbilo e alegria, verso 7. Aí verso 10, você tem um coração puro. Verso 10b, você tem dentro de si um espírito inabalável que se renova continuamente. Você se sente na presença de Deus, verso 11. E verso 12, você tem alegria e um espírito voluntário. É isso que Satanás abandonou. É isso que Davi perdeu momentaneamente, até que ele pediu, Senhor, então me lava com isopo, com sangue, me asperge, ou seja, ele praticou 1 João 1,9, né? Ele concordou, ele homologou, se confessarmos, né? Se homologarmos os nossos pecados, se tivéssemos mesmos homologueu, o mesmo igual palavra, se concordarmos com Deus que isso é pecado, que isso fere a tua santidade, que isso me separa de ti, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Davi reconheceu isso e falou no verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, porque esse não despreza o Senhor jamais. E Lúcifer não teve a sabedoria, e Davi teve. Ah, é? E é isso que nós devemos ter. Amém? Então, a verdade é algo que só funciona se ela estiver no íntimo. Para fechar o assunto da verdade. Ela tem que estar lá dentro do seu coração.